A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, projeta o crescimento do PIB aqui do Brasil em 1,8% para 2024, com uma inflação estimada em 3,2% no ano. E a OCDE também destaca desafios com a necessidade de estabelecer limites mais rigorosos nos gastos públicos e consolidar os impostos sobre consumo e o imposto sobre o valor agregado unificado. E segundo o relatório da ONU, espera-se uma desaceleração do crescimento global para 2,4% agora em 2024. Isso é atribuído a fatores como taxa de juros persistentemente altas, conflitos escalados aqui em diversos lugares do mundo, comércio internacional lento e desastres climáticos crescentes. E a América Latina, incluindo o Brasil, enfrenta desafios com um espaço fiscal limitado e fraco em investimento, com o PIB brasileiro projetado para crescer apenas 1,6% em 2024, segundo a ONU. E além disso, a inflação global está prevista para diminuir para 3,9% em 2024, mas permanece alta em muitos países. E o mercado financeiro mantém uma previsão de crescimento da economia brasileira em 2 pontos para 2025. Já deu perceber que o cenário para 2024 2025 não é tão interessante assim, porque o PIB aqui do Brasil vai continuar crescendo sim, mas não muito alto, e também a inflação não vai ficar tão baixa assim. Então eu vou te falar no vídeo de hoje como que você pode investir da melhor maneira possível para deixar o seu dinheiro rendendo mais do que a inflação e com um cenário aí global e brasileiro não tão atrativo para renda variável e possivelmente com a renda fixa aí rendendo mais do que a inflação. Você vai descobrir maneiras para deixar o seu dinheiro rendendo mais. Para quê, Rodrigo? Deixar o meu dinheiro rendendo mais? Para você atingir todos os seus objetivos, todos os seus desejos, seja para o futuro ou para curto prazo. Para você atingir toda a sua liberdade financeira ou comprar uma casa no futuro, comprar um carro, ter um conforto maior. Enfim, você ter um planejamento para ganhar acima da inflação é fundamental para você manter o seu poder de compra e sempre evoluir nas suas finanças. Para quem não me conhece, eu sou o Rodrigo Prada, sou planejador financeiro e também consultor de investimentos, que gerencia multimilhões aqui na minha empresa. E o intuito aqui do Capital Investidor é falar de investimentos e ação e sem enrolação. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, considere se inscrever aqui no canal e ativar as notificações. Olha, eu vou te dar várias dicas para você conseguir fazer bons investimentos agora em 2024, principalmente para você superar a inflação. Mas você tem que entender, né, o que é essa inflação. Basicamente, de uma forma bem leiga, eu vou te explicar a inflação como um fator que corrói o seu poder de compra. Lembra quando você comprava uma Coca-Cola e uma coxinha por R$5 e sobrava troco, e tinha ido um troco, e hoje você não consegue nem comprar uma Coca-Cola, uma latinha por R$5? Isso é o fator da inflação, deixa os produtos e os serviços mais caros ao longo do tempo. Então, se você quer comprar a mesma coisa com o teu dinheiro, você tem que fazer o seu dinheiro render mais do que a inflação, porque os preços dos produtos e dos serviços vão ficando mais caros. Só para eu te dar alguns exemplos, acompanhe aqui comigo nesse gráfico a evolução da inflação segundo alguns anos. Vou colocar aqui para você ver 5 anos. Lá em 2019, a nossa inflação foi de 4,2% ao ano. 2020, 4,4%. 2021, com o desastre da pandemia, a nossa inflação subiu para 9,6%. 2022, em 5,6%. E agora, em 2023, fechou o ano uma inflação de 4,5%. Então você consegue ver que a inflação está sim alta nos últimos 5 anos. A gente não teve nenhum ano de deflação, ou seja, a inflação ao contrário, que o nosso dinheiro ele está rendendo mais do que você deixando parado. Isso acontece muito em países como o Japão, por exemplo, tem uma deflação, o dinheiro vale mais ao longo do tempo. Aqui no Brasil isso não funciona, a gente sempre tem inflação. E se você deixa o seu dinheiro, por exemplo, na poupança, debaixo do colchão ou em investimentos ruins, isso significa que o seu poder de compra ou o seu dinheiro no futuro vai estar prejudicado. Você não vai conseguir comprar as mesmas coisas no futuro. Então é fundamental você aprender a investir em investimentos que rendem acima da inflação. E aqui vem a minha segunda dica, que é você fazer investimentos atrelados à inflação. Como assim, Rodrigo? Atrelados à inflação. Tem vários investimentos que rendem a inflação, mais uma taxa pré-fixada, ou sempre mais do que a inflação. Então, se a gente pega, por exemplo, um CDB, um NCI, são investimentos que você pode fazer dentro de qualquer banco hoje em dia. CDB, Certificado de Depósito Bancário. Basicamente, você pega o seu dinheiro, empresta para o banco e depois de um certo período, ele te devolve todo o dinheiro que você investiu, mais o rendimento, o seu lucro. Então, isso é investimento do banco. Então, por exemplo, tem um CDB que rende lá IPCA
mais 7%. O que significa? Se o IPCA ou a inflação daquele ano der 5%, significa que o teu dinheiro que você deixou lá vai render esse 5% mais esse pré-fixado, mais esse 7%. Então, ao todo, nesse ano, rendeu 12%. Ah, Rodrigo, se a inflação disparar, como aconteceu em 2021, que foi para 9%, 10%. Então, o teu dinheiro vai estar protegido também, porque ele vai render esses 10%, por exemplo, daqui a um ano a inflação disparou, Terceira Guerra Mundial, a inflação do mundo inteiro disparou, e a inflação do ano deu 10%. Teu dinheiro nesse investimento vai render 10% mais esse 7%, 17% em apenas um ano, entendeu? E a mesma coisa acontece se a inflação for baixa. A inflação foi só 2%, que é muito difícil acontecer no Brasil, mas, enfim, vai render os 2% mais 7%, 9% naquele período. Deu para entender? Ficou bem claro, né? Então, quais são os investimentos que são atrelados à inflação? Sempre quando você vê essa sigla IPCA, que é Índice de Preço ao Consumidor Amplo, IPCA, inflação, mais uma taxa, 9%, 7%, 5% ao ano, 4% ao ano, tá bom? Difícil achar IPCA mais 9%, mas enfim, é mais comum e usual encontrar IPCA mais 4%, IPCA mais 5%, mais 6%. Tem alguns outros investimentos atrelados à inflação. Rodrigo, eu não quero ficar comprando vários títulos no banco. O que eu posso comprar? Você pode comprar um ETF chamado IMAB11. Basicamente, esse IMAB11 é uma cesta que compra vários títulos do governo, NTNBs, ou aqueles títulos de longo prazo atrelados à inflação. Então, você consegue ver que no período de 2 anos, desde 2022 até agora, esse IMAB, que é o índice referenciado à inflação, rendeu mais que o IBOV, mais que as ações aqui do Brasil, e menos do que o CDI. Ou seja, se você tivesse investido nesses 2 anos em inflação nesse IMAB, você teria um retorno maior, 23% nesses 2 anos, contra o Ibovespa, né, contra as ações aqui do Brasil, que rendeu 16%, e o CDI lá em cima em 27%. O que eu quero te mostrar é que sim, existem possibilidades além do que investir só em bolsa de valores, como por exemplo em inflação, ou CDI, ou diversos outros fatores. Beleza, Rodrigo? Então eu descobri a bala de prata, eu vou colocar tudo nesse IMAB. Não é bem assim, meu jovem gafanhoto. Você tem que saber diversificar a sua carteira. Não é apenas porque em um certo período, em uma janela, em uma lâmina ali de 2 anos que deu certo, que vai dar certo durante 10, 50, 100 anos. Você tem que fazer uma diversificação na sua carteira. O que isso significa na prática? Eu vou colocar 20% em investimentos atrelados à inflação, 20% atrelados ao CDI, e eu quero deixar lá na minha carteira 60% em ações, por exemplo. Tudo bem, é um risco maior se você for mais jovem, tudo bem, né? Quanto mais maduro você está, mais perto da liberdade financeira, menos risco você quer tomar. Quanto mais jovem, mais risco você pode tomar. Isso é uma regra aí bem comum no mercado. Mas você tem que aprender a fazer essa diversificação, não coloca tudo em inflação. Coloca uma parte CDI, uma parte em ações, e vai diversificando a sua carteira para diminuir o risco e maximizar o seu retorno. E a quarta dica para você conseguir fazer o seu dinheiro performar melhor do que a inflação é você comprando em ações. Como assim, Rodrigo? Por que comprar ações eu vou proteger o meu poder de compra no futuro? Porque as ações, o serviço ou o produto que elas vendem também são ajustados à inflação. Por exemplo, se eu vou investir na Vale, que é a maior empresa de minério de ferro do mundo, e é América Latina ou é brasileira, né? Se você investir, por exemplo, na Vale, a inflação ou o IGPM, que é outro índice que calcula a variação de preços, aumentou, por exemplo, a inflação aumentou 10%. O que a Vale, que é uma vendedora de minério de ferro, vai fazer? Ela aumenta o preço do minério de ferro em mais ou menos aí 10% ou quanto o mercado exigir. Ou seja, ela vai aumentar o preço, ela vai conseguir vender mais caro, ela vai aumentar, consequentemente, o lucro dessa empresa e vai repassar isso para você. Então, naturalmente, quando uma empresa ela corrige o preço ou o serviço dela à inflação, se você investir nela no futuro, tende sim a você ter uma rentabilidade superior à inflação. Nem para entender, né? Basicamente, a empresa em si vai render mais do que a inflação, porque o produto e o serviço dela também vai render mais do que a inflação. E a quinta e última dica para você nesse vídeo é para você fazer revisões periódicas nos seus investimentos. Não adianta você fazer um investimento uma vez e esquecer, o buy and foda-se da vida. Não faça isso. Você tem que fazer revisões periódicas, ou seja, de um em um mês, a cada 3 meses, você faz revisões dos seus investimentos. Eu não sei nem por onde começar, da onde que eu começo. Para você que não sabe da onde começar, eu gravei um workshop MPI para você fazer o seu primeiro investimento sério e bom
Ele custa R$500, mas nesse começo de ano eu estou dando de graça para você começar os seus investimentos. Então aproveita que está de graça. O link está aqui na descrição desse workshop para você aproveitar e fazer os seus primeiros investimentos em várias ações brasileiras, imóveis, várias ações dos Estados Unidos e Ativo Oportunidade. Se você quer saber como fazer isso, link aqui na descrição. Eu quero saber de você. Você já está investindo em ativos que se valorizam mais do que a inflação? Comenta aqui embaixo, joga aí nos comentários. Rodrigo, eu estou investindo em NTNB. Rodrigo, estou investindo em IPCA. Rodrigo, estou investindo na Vale. Comenta aí o que você está fazendo com os seus investimentos que eu quero saber. Eu sou o Rodrigo Prado, Capital Investidor. Até a próxima aí. Tchau.